Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Almeida e sou gestora de comunicação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas ao nosso orador, Tiago Paixão, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas. Que serão respondidas no final, assim haja tempo, pelo Tiago. Passo então a palavra ao Tiago e desejo-vos a todos uma boa sessão e até já. Muito obrigado, Inês. Obrigado a todos pela presença. Agradeço a oportunidade de estarmos falando sobre um tema tão importante como o impacto econômico de um time, de um capítulo de qualidade e automação de testes de software. Gostaria de iniciar esse webinar fazendo uma provocação a todos. Todos os que têm sistemas nas suas empresas, e hoje eu resisto a acreditar que exista alguma empresa que não tenha sistemas, você sabe qual é o custo da qualidade dos seus sistemas? Você sabe qual é o custo de ter qualidade e qual seria o impacto econômico de não ter qualidade? Pois bem, colocada essa pergunta, eu vou partir para uma breve apresentação. Eu sou gestor de vendas da DB Services Portugal, então sou responsável por toda a parte de business development. Eu vou falar muito rapidamente sobre a DB Services Portugal e logo em seguida nós vamos entrar no nosso tema, que é o impacto econômico. Então, somos a DB Services Portugal, uma empresa que se coloca como os Automations and DevOps Experts, somos expertos, somos os especialistas em engenharia de software, em melhorar a produtividade e a qualidade das organizações com quais nós temos a sorte de trabalhar. Entre os nossos clientes, temos a Vorten, Sonai, Edenred, Natixis, Farfetch, Glint, Efacec, Universal Leaf Tobaccos, Ministério da Segurança Social de Portugal e o McDonald's USA. Somos uma empresa que existe há 5 anos aqui em Portugal, mas que é o spin-off de uma empresa de mais de 30 anos no Brasil. Então, o nosso fundador era também fundador de uma empresa de 30 anos. Muitos dos nossos colaboradores fizeram parte da empresa do Brasil e acabamos, então, fazendo essa modificação para vir para Portugal e, nesse momento, aprender algumas coisas aqui em Portugal e também transmitir um pouco daquilo que é a nossa experiência que tivemos no Brasil. Atualmente, nós temos clientes, né, em Portugal, Brasil, França, Suíça, Estados Unidos e Reino Unido. Somos uma empresa global, estamos prontos para prestar serviços basicamente em qualquer lugar do mundo. Temos mais de 5 anos, completados recentemente, mas mais de 5 anos, temos mais de 25 clientes e mais de 50 pessoas. Então, gosto de resumir a DB Services muito em 5 anos, mais de 5 anos, mais de 25 clientes e mais de 50 pessoas. Temos parcerias, como algumas que estão sendo colocadas aqui, e fomos galardoados recentemente com 2 prêmios que nos orgulham muito, porque somos uma empresa portuguesa, somos uma empresa que tem orgulho de ser portuguesa, e assim fomos reconhecidos como uma empresa Gazela do ano de 2024, na região centro de Portugal. Então, fomos agraciados com esse mérito e também com o mérito empresarial do município de Coimbra. A nossa sede é no município de Coimbra, então fomos galardoados como mérito empresarial de Coimbra também, e isso nos orgulha muito. Temos grandes parcerias, as melhores parcerias para oferecer um melhor serviço para os nossos clientes, como a Carole.org, Manuel Paes, também Atlassian, Datadog, AWS e Parasoft. E temos, fundamentalmente, uma atuação focada na geração de valor para os nossos clientes, modelos de trabalho flexíveis e muita experiência em qualidade e automação de testes, além de engenharia de software e uma cultura muito forte de aprendizado contínuo.
Fiquem à vontade para me contatar a qualquer momento. Eu vou ter muito prazer em falar mais longamente a respeito da DB Services e de tudo que nós temos feito atualmente. Mas hoje nós estamos aqui para conversar sobre o impacto econômico da qualidade nas organizações. E então vou me deter mais fortemente a isso. Acho que hoje não é segredo para ninguém que vivemos numa era de economia digital, que nós temos uma grande dependência dos nossos sistemas, que temos uma grande dependência de tecnologia, basicamente, para termos os nossos negócios funcionando, os nossos negócios rodando. Independente de se você faz parte de uma empresa de tecnologia ou não, é fundamental o entendimento da dependência que as organizações hoje têm da tecnologia. E essa dependência acaba ficando muito mais forte, muito mais latente quando alguma coisa não corre bem, quando alguma coisa corre errado. E quando essas coisas correm errado, ou seja, um sistema não funciona, um sistema quebra, a pessoa vai tentar fazer o acesso ao sistema e não consegue, ou vai tentar executar uma atividade no sistema e o sistema apresenta algum problema, isso nós chamamos de falha de software. E a falha de software, ela tem um preço, e esse preço ele não é baixo. E o que nós estamos aqui para dizer hoje é que o impacto dessas falhas de software, desses problemas gerados para o negócio por conta do software não estar funcionando como deveria, ele é realmente muito grande. Eu trago aqui alguns números muito impressionantes, e não são números que nós criamos, são números que estão tanto na mídia quanto estão referendados e apontados por grandes players de mercado. Por exemplo, a Tricentis, que é uma empresa que é parceira, que é uma empresa que tem uma relação muito forte com a SAP, emitiu um relatório, o último relatório emitido a respeito de falhas de software em 2018, e eles fizeram um trabalho a respeito das manchetes sobre dos títulos sobre bugs de software colocados na língua inglesa. E eles compilaram 606 falhas de software que foram publicadas na língua inglesa e que tiveram um impacto absolutamente mundial. Mais de 3,7 bilhões de pessoas sendo impactadas por essas falhas de software citadas nesses eventos. E o prejuízo em ativos atingiu 314 empresas e num somatório de 1,7 trilhões de dólares. É muito dinheiro, tá? Que as falhas de software acabam por gerar, é muito prejuízo que isso acaba levando às empresas. Somente nos Estados Unidos, por exemplo, um terço desse valor acabou somando 600 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando verdadeiramente de números muito grandes. E eu chamo atenção aqui, nesse momento, porque estamos falando de um relatório de 2018. É um relatório que já tem alguns anos, embora ele ainda seja muito recente, tem alguns novos fatores que têm feito com que esses valores acabem se tornando ainda maiores. Por exemplo, a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial é um grande mecanismo para fazer com que as empresas entreguem sistemas mais rápidos, que a gente consiga desenvolver coisas de uma forma mais veloz e mais com uma agilidade maior. Porém, a mesma medida que a inteligência artificial acelera o desenvolvimento, faz com que novos defeitos sejam colocados dentro do contexto. E esses motivos são vários. O primeiro deles é uma falta de curadoria de dados. A inteligência artificial ela trabalha com dados inseridos dentro de um contexto, e esses dados inseridos de um contexto, se não tiverem uma correta curadoria, acabam fazendo com que se tenha um impacto muito grande na qualidade do software que tem o auxílio da inteligência artificial. E também, muitas vezes, acaba se tornando um pouco relegado a um segundo plano a parte de qualidade com a utilização da inteligência artificial. Parte-se de um pressuposto
de que o que vem da inteligência artificial está correto e não tem um impacto negativo, quando, na verdade, isso acaba não se confirmando. E só para termos uma ideia, ainda não existem números consolidados. A inteligência artificial é algo que é relativamente recente, e por conta de ser recente, não se tem números consolidados. Mas estima-se, a Forbes estima que o aumento do custo dessas falhas geradas por inteligência artificial podem chegar a um valor de 2 trilhões de dólares anuais. Esse valor é extremamente impactante. 2 trilhões de dólares é muito mais do que o PIB da maioria dos países do mundo, né? E isso seria apenas um aumento. Se considerarmos dados de 2018, e vamos combinar que os dados de 2018 muito provavelmente já não estão up-to-date, com 2 trilhões de dólares adicionados a esse contexto, nós estamos falando de quase 4 trilhões de dólares. E pronto, dentro desse contexto, mais alguns dados aqui colocados na mídia a respeito dos problemas econômicos gerados por falhas de software, a baixa qualidade de software, o dado da CISC, nos Estados Unidos custou 2 trilhões de dólares em 2020, devido a falhas operacionais de software e sistemas legados de baixa qualidade e projetos mal sucedidos. A GitPrime nos traz um outro dado que também é impressionante. Eu não vou ler todos, vou só fazer um highlight a respeito de 3 aqui. Os desenvolvedores passam 35% do tempo escrevendo código, e o restante, ou seja, 65%, é consumido em reuniões de depuração, manutenção de sistemas legados e comunicação. O desenvolvedor ele é fundamentalmente contratado para desenvolver sistemas, e ele passa a maior parte do tempo em atividades relativas à qualidade, não ligadas diretamente àquilo para o qual ele foi contratado. O custo do retrabalho, corrigir bugs identificados tardiamente em um projeto, pode ser 15 vezes maior do que se fossem detectados numa fase inicial do desenvolvimento. E aqui eu chamo bastante atenção para esse dado, porque nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, de quanto é importante nós trazermos a detecção do defeito para o começo do processo, aquilo que nós chamamos de uma estratégia de shift left. Aqui eu chamo a atenção de um ponto bastante importante. Ok, nós temos um custo muito grande de defeitos em produção, defeitos durante o ciclo de desenvolvimento, defeitos de software, e esse custo ele acaba atingindo em cheio as empresas naquilo que é mais importante, ou seja, diretamente no caixa. Agora, a grande pergunta é como é que nós resolvemos isso? Quais são os meios que nós temos de trabalhar e de fazer com que esses custos sejam minorados? Pronto. E aqui eu trago um insight bastante importante, que é o chapter de qualidade. O chapter de qualidade nada mais é do que uma equipe dedicada para a qualidade de software e fazer com que essa equipe consiga penetrar e atuar nos mais diversos áreas de desenvolvimento de software de uma organização. E esse chapter de qualidade, como nós estamos chamando aqui, ele, num primeiro momento, minimiza a perda de receita, né? Porque os incidentes associados aos sistemas, eles impactam diretamente a área de negócio, seja com um downtime, ou seja, um tempo em que o sistema não está operacional ou está operacional com limitações, seja no impacto de perda de clientes. Eventualmente, se um cliente vai, num negócio digital, acessar um determinado sistema que não está disponível, ele desiste e acaba por não voltar, né? Mas mesmo que volte, a imagem da organização já ficou prejudicada naquele momento. Isso associado ainda a uma má experiência do cliente, a gente sabe que, infelizmente, o nosso cliente acaba não voltando. Então, minimizar a perda de receita, a gente evita que o nosso cliente deixe de fazer negócio com a gente quer que o cliente continue fazendo negócio conosco. Pronto, aceleramos o time to market. No momento que nós fazemos um investimento em um novo projeto e a gente deseja que aquele projeto traga o retorno para a gente, quanto antes aquele projeto começar a ser apresentado para os nossos clientes e começar a nos trazer resultados, melhor. Pois
a qualidade de software faz com que a gente seja mais assertivo na detecção e na correção de eventuais falhas, e que faz com que o nosso sistema, então, seja entregue, que o nosso produto digital como um todo seja entregue de uma forma mais rápida para o nosso cliente. Ou seja, a gente acelera o time to market e começa a colher logo os retornos do investimento que nós fizemos em software em um determinado projeto de um produto digital. Aprimoramento do processo. Então, quando nós estamos fazendo o controle de qualidade de um sistema, de um produto, nós temos a possibilidade de criar e avaliar as métricas de qualidade daquele produto, melhorando o nosso processo, fazendo com que a nossa equipa de engenharia de software esteja focada num trabalho de geração de valor e não somente de correção de problemas. A gente, com métricas, com uma melhoria contínua do processo, a gente consegue fazer com que a nossa equipe acelere o desenvolvimento e faça com que as atividades que mais agregam valor sejam aquelas que vão ocupar a maior parte do tempo do desenvolvedor durante o dia. A gente trabalha nesse sentido para inverter um pouco a lógica daquele dado da IBM, né? 35% do tempo os desenvolvedores passam desenvolvendo software, o outro restante do tempo em atividades que não agregam valor. A ideia do aprimoramento de processo e que um chapter de qualidade consegue fazer é trazer a lógica de que o desenvolvedor de software invista a maior parte do tempo dele desenvolvendo o sistema, desenvolvendo o produto, aquilo que gera valor para o nosso cliente. E falando em cliente, quando nós estamos aprimorando a experiência do usuário, nós estamos melhorando a vida do cliente, estamos fazendo com que o cliente tenha um momento melhor quando estiver em contato com o nosso produto. Então, isso se reflete no aumento da confiança dos clientes e dos usuários e, naturalmente, um efeito direto sobre a imagem da empresa e sobre como a empresa é percebida pelo mercado. Aqui, por exemplo, eu gosto de trazer o seguinte exemplo. A Apple tem como um dos seus pilares estratégicos a qualidade. A percepção de qualidade dos sistemas da Apple, de tudo que a Apple faz, é um dos pilares fundamentais da organização. E, naturalmente, isso se reflete como sendo uma chancela de qualidade. Quando nós estamos com um produto da Apple, nós estamos seguros de que se trata de um produto que tem um grau de qualidade excelente, um nível de excelência naquilo que eles estão nos oferecendo, que está muito associado à marca. E aqui é um grande exemplo de como aprimorar a experiência do usuário se reflete diretamente na imagem da empresa, e aqui não precisamos falar, naturalmente, de como isso se reflete em resultados para a Apple no dia a dia. Acho que todos aqui adorariam ter o faturamento da Apple. Pronto. Redução de custos, detectar e corrigir falhas ao longo do desenvolvimento corresponde a mais da metade dos custos totais de desenvolvimento. Ou seja, mais uma vez nós estamos pagando para um desenvolvedor refazer aquilo para o qual ele já foi pago para fazer. E, naturalmente, quanto nós conseguimos detectar isso quanto antes, conseguimos corrigir com um custo muito menor. Custos associados à baixa qualidade de retrabalho, no mesmo sentido, relacionados a falhas e manutenções inesperadas e oportunidades de negócios futuros que não serão comprometidas, porque nós vamos estar com a nossa equipe pronta para fazer aquilo para o qual eles foram contratados, que é a geração de valor para o nosso cliente. Não há também uma redução da probabilidade de haver penalidades e multas, dependendo do tipo de sistema, do tipo de empresa que nós estamos falando. Se trata-se de uma empresa regulada, por exemplo, o downtime de sistemas pode ser penalizado com multas e isso acaba se tornando um custo diretamente associado ao nosso caixa. Perfeito. Está claro que nós precisamos investir num chapter de qualidade, que precisamos fazer investimento dentro do nosso time de qualidade. Mas ainda existe uma pergunta que é como nós calculamos o verdadeiro impacto econômico da falta de qualidade dentro das organizações. E aqui eu chamo a atenção para 4 vetores, e aqui é muito importante nós dizermos e deixarmos claro, são 4 vetores eleitos aqui para que nós trouxéssemos e falássemos no dia de hoje.
Entretanto, existe naturalmente a possibilidade de a empresa tendo mais dados, colocarmos mais vetores e fazermos um escrutínio ainda maior dos custos de qualidade associados à falta de um adequado processo de testagem de sistemas. Então, vamos falar aqui desses 4 vetores, inicialmente. A redução da equipe de testes manuais, e aqui qual é o problema do teste manual. O teste manual ele é um teste que ele tem uma efetividade limitada, porque todo teste tem um escopo e uma efetividade limitada, mas o teste manual ele é passível de muito mais erros, porque, pronto, ele é repetitivo, ele é muitas vezes implementado para ser realizado várias vezes, mas cada vez que um teste manual precisa ser executado, ele vai necessitar que um testador manual, que um usuário-chave da organização, que alguém pare o que estiver fazendo para fazer a execução propriamente desse teste. Então, o nível de repetibilidade dele é baixo e cada vez que nós temos que executar esse teste, nós temos custos e pessoas associadas a este teste. O que nós propomos aqui? Um nível de automação maior, porque os testes de prioridade zero, que nós chamamos, e aqui, sem querer entrar muito no técnico, porque não é nosso objetivo, os testes de prioridade zero são aqueles testes que precisam ser repetidos várias e várias vezes, que tem pouca mudança no seu contexto e que fazem com que cada vez que nós tenhamos que fazer uma subida em produção de um sistema, sejam necessários ser repetidos esses testes. Esses são os testes de prioridade zero. E esses testes, sendo automatizados, nós vamos conseguir fazer com que os testes repetíveis sejam de certa forma, acelerados dentro da organização e que não sejam dependentes da execução manual de uma pessoa. Então, a redução da equipa de testes manuais e o aumento da equipa de testes automatizados, ela representa, e nós vamos provar isso com números já nos próximos slides, uma redução de custos. A antecipação da detecção de defeitos no desenvolvimento de software, no ciclo de vida de desenvolvimento dos softwares. A gente tem a perfeita noção e temos certeza, temos dados que mostram que quanto mais tarde se identifica um defeito no ciclo de vida do desenvolvimento, mais demorado e mais caro é para se reparar esse defeito. E claro que antecipando a detecção dos defeitos no desenvolvimento de software, nós temos ganhos mais significativos e permitindo que nós façamos novos investimentos e que não ficamos pagando para correções de sistemas e sim para aquilo que agrega valor para o nosso cliente final. Redução dos impactos financeiros decorrentes dos defeitos em produção. Aquele pior defeito que pode acontecer é aquele que impacta o usuário propriamente dito. Ou seja, a gente não conseguiu detectar esse defeito durante o ciclo de vida de desenvolvimento e ele já está afetando a produção, já está afetando o nosso dia a dia de trabalho. Esse é um defeito extremamente custoso, esse é um defeito que realmente é o que mais impacta economicamente as organizações. Não apenas naquilo que é tangível e naquilo que nós conseguimos medir, que são downtimes e que são custos associados a reparar erros em produção, mas também na questão da imagem da empresa, que é um custo intangível que nós nem sempre conseguimos fazer uma mensuração com um nível de certeza maior. E, por fim, mas não menos importante, uma redução significativa no time to market. Então, a gente entende, a partir dos estudos e da nossa observação, a partir dos nossos clientes, que quanto antes entregarmos o valor, quanto antes entregarmos o produto, antes começamos a receber o retorno associado a esse produto. E aqui eu trago um dado que nós vamos esmiuçar logo à frente, de um estudo realizado pela McKinsey, que, em média, as empresas perdem 33% do lucro associado a um produto quando um projeto atrasa 6 meses. No entanto, se nós aumentarmos o investimento do projeto em 50%, as perdas decaem para 3,5%.
Ou seja, o investimento em novos produtos, o investimento em mais tecnologia, o investimento em qualidade se reflete diretamente numa perda muito menor associada a problemas que esse produto possa vir a apresentar. Então, começando aqui por redução dos testes manuais, nós fizemos aqui uma simulação que vai nos acompanhar até o final desse webinar a respeito de alguns dados e números que nós colhemos a partir das experiências com os nossos clientes. Então, eu queria chamar a atenção aqui para a linha vermelha, representa a quantidade de testers manuais. E aí vamos lembrar que os testers manuais, eles têm a sua efetividade bastante limitada e sempre que eu aumentar o número de casos de teste, o número de cenários que precisam ser testados, eu preciso aumentar a quantidade de testers manuais. Então, se trata de um tipo de investimento que se faz em um profissional e que é uma força bruta, ou seja, conforme eu for aumentando a complexidade do meu produto, do meu sistema, eu tenho que aumentar o número de profissionais ou abrir mão de determinada cobertura. Estamos propondo aqui uma redução do número de testers manuais e a substituição paulatina deles por testers engineers, ou seja, testers que estão capacitados a fazer automações de sistemas. Aqui também é importante citar a linha amarela, que é a quantidade de testes automatizados, que são repetíveis e que são muito facilmente reutilizados dentro do contexto de um ciclo de vida de desenvolvimento de software. Existe a substituição, e aqui nós vamos colocando os números, a partir do mês 1 a gente tem uma subida na linha azul do número de profissionais associados aos testes automatizados, e existe um ponto de inflexão onde os contextos, o número de testes automatizados acaba se tornando tão grande que faz com que o número de testers manuais já vá para a tendência do zero, ou seja, nós reduzimos o número de testers manuais ao zero, aumentamos o número de testers automatizados até a chegada de um equilíbrio e na linha do tempo a gente vê que com o mesmo número de testers automatizados, o número de casos, de cenários de testes de prioridade zero acaba seguindo num viés de aumento ali, ou seja, mais cenários sendo cobertos com menos pessoas. E, claro, temos aqui um investimento necessário, e aqui nós trouxemos alguns números hipotéticos, e os números são importantes. A partir do mês 1, por exemplo, nós temos um líder de teste, um QA Engineer Specialist, que já começa a parte de preparação e automação de testes, e nós temos um crescimento da equipa até o mês 6. A partir do mês 6, estabiliza, e a gente tem o mesmo custo mensal até o final do ciclo, até o final do ano. Ainda que o número de casos e de cenários de teste aumente, a gente continua mantendo o nosso mesmo investimento. Um cenário que, caso estivéssemos trabalhando com testers manuais, isso não aconteceria. E aqui a gente faz uma breve simulação, contando que o custo anual de 20 pessoas que fariam os testes manuais seria de 491.338 mil euros. E esses dados aqui, considerando uma equipa de 20 pessoas, ainda é um dado que, embora seja baseado em valores de mercado, ele pode variar ainda bastante, pode variar para mais, especialmente por conta da quantidade de testers manuais que hoje em dia não são tão fáceis de serem contratados. Claro, movimentos do mercado fazem com que esses números fiquem ainda maiores. E, claro, essa equipa tendendo a zero ao final de 12 meses, né, nós temos uma redução desse valor de 491 mil. Se estivermos falando da contratação de uma equipa de testers automatizados, de automatizadores de testes, nós estamos falando numa equipa que durante um ano, considerando esse ramp-up que nós estamos colocando aqui, vai ter um custo de 288 e 113
mil euros, ou seja, 288 mil euros, 113 euros com 39 cêntimos. São estimativas também pode variar um pouco para cima, pode variar um pouco para baixo, independente dessa variação. O que nós conseguimos ver aqui é que, se nós tivermos o setup de 20 pessoas colocadas como testers manuais e substituirmos essa equipa por um ano de uma equipa de teste automatizado, nós estamos falando numa redução de custos, ou seja, diretamente impactando o orçamento da organização, reduzindo 245.669 euros durante um ano, no espaço de um ano. Se nós projetarmos isso para outros anos, nós estamos falando de um impacto que realmente se torna ainda maior. E nós estamos falando apenas dos ganhos financeiros diretos da redução da equipa de testes automatizados e da substituição por testers automatizadores. Se nós considerarmos ainda o ganho de aumento de cobertura e o nível de confiança de qualidade associado à colocação destes automatizadores, nós estamos falando de um aumento ainda maior dos ganhos da organização. Quando estamos falando de detecção de defeitos dentro do Software Development Lifecycle, do ciclo de vida do desenvolvimento de software, nós estamos falando que os custos de correção de um defeito são maiores quanto mais distantes do ponto de introdução desses defeitos dentro do contexto. Ou seja, se nós estivermos falando de detecção de erros de software no começo do desenvolvimento, no começo do ciclo de vida, nós estamos falando de um custo para a sua correção e para o seu reparo muito menor do que um defeito que é identificado, que é detectado, mais próximo da entrada em produção. Primeiro, porque eles são de mais difíceis de correção, já existe um nível de dependência dentro do código muito maior, e, por fim, o retrabalho acaba por ser maior, né, porque já foi investido bastante tempo dentro do desenvolvimento para colocar-se aquela situação no ar, mesmo que com defeito. Então, alguns dados. Horas para corrigir um defeito introduzido de codificação em tempo de produção, 14,8 horas. Custo médio de correção, 18,9. Quantidades de defeitos encontrados em produção, 2.358. E esses são dados dentro daquela simulação que nós estávamos fazendo, no contexto de termos 20 testadores dentro de uma mesma organização e da substituição paulatina deles por testers automatizados. Estamos falando do cenário 1, estamos falando do cenário ainda em que não temos o contexto de automatizadores de teste. Nesse caso aqui, conseguimos estimar dentro dessa equipa aqui, com 20 testadores, considerando um número médio de defeitos que eles consigam encontrar, um custo de 103.857 mil euros. Ou seja, os números vão se agrandando, os números vão aumentando e a gente vai percebendo cada vez mais o número, o impacto financeiro que a detecção, ou melhor, que a detecção prévia dos defeitos pode evitar que nós tenhamos esse custo, né? Quando o erro já chega em produção, e aqui é o pior cenário. Aqui, como eu dizia antes, nós estamos falando do erro que já está afetando a experiência do usuário, nós falamos do erro que já impacta a produção, seja em downtime, seja em dificuldades de execução das atividades que são associadas ao produto, e nós estamos falando aqui de uma simulação bastante real. Tá? Nós temos experiência, nós tivemos algum tempo trabalhando dentro do maior retalhista fashion do Brasil, dentro dessa atividade, esses números colocados aqui são muito similares aos números verificados naquele momento daquele projeto. Embora não sejam números iguais, não faria sentido nós copiarmos os números aqui, seria a apresentação de um case e não uma simulação. São números que referenciam muito essa estatística que nós estamos colocando aqui.
número de defeitos encontrados em produção associados à sua severidade, e a severidade ela vai naturalmente determinar um custo maior do defeito em termos de impacto do negócio, e aqui classificamos com severidade baixa, média, alta e crítica, num cenário de 2.358 erros, como nós estávamos mostrando no slide anterior, e o custo médio numa distribuição normal de severidade, fazendo com que 30% seja baixa, 40% seja média, e crítica e alta, somando 30%, sendo alta 15% e crítica 15%. Totalizando 100%, nós estamos falando que o custo do impacto no negócio destes erros, quando os erros já são localizados, já são identificados em produção, chega a 1.396.000 euros. É um custo realmente bastante alto, um custo realmente muito avultado, e vamos falar a verdade. Não são custos que são colocados de forma isolada, eles são custos que vão se somando. Ou seja, o custo da detecção em produção se soma ao custo da equipa, se soma ao custo da correção, ou seja, nós temos um impacto financeiro cada vez mais avultado, quanto mais vetores nós vamos considerando. E, por fim, não menos importante, né, o time to market. Né? Quando nós estamos fazendo um investimento num capítulo de qualidade, numa equipe de qualidade, nós temos uma redução significativa no time to market. Aqui eu repito o dado da McKinsey: empresas perdem 33% do lucro após os impostos quando enviam produtos com 6 meses de atraso. Ou seja, o produto colocado em produção, que tinha uma estimativa de um ganho de 100 mil euros, ele passa a ter 66 mil euros de estimativa de lucro com um atraso de 6 meses. Se, no entanto, eu gastar 50% mais no desenvolvimento do produto, as perdas reduzem de 33% para 3,5%, garantindo, claro, esse investimento, que eu consiga evitar esse atraso de colocar em produção o meu produto. Os fabricantes, e aqui mais uma vez eu cito, por exemplo, a Apple, eles estão investindo mais tempo no desenvolvimento do produto, e no desenvolvimento do produto já estimando que esse produto precisa ter um nível de qualidade bastante assertivo, do que simplesmente fazendo com que o produto cumpra o prazo inicial e que esse prazo inicial seja entregue sem qualidade, ou que exista um efeito, que é o cenário descrito aqui, um efeito de atraso do projeto por falta de qualidade. Aqui, voltando ao nosso cenário de simulação, dentro daqueles parâmetros e dados que colocamos já nos slides anteriores. Por exemplo, uma empresa que nós estamos chamando aqui de XYZ Corporation, usamos um ROI médio estimado, né, de 58.960.000, uma receita anual de 73.700 e tem um EBITDA estimado de 6.992.000. A perda por um atraso médio de 3 meses, nós não estamos considerando nem mesmo o atraso de 6 meses, chega a 1.165.000 euros. Então, o atraso em colocar o sistema em produção, em colocar o produto em funcionamento, impacta diretamente na lucratividade que este produto vai ter. Eu trago aqui um cenário de um cliente nosso, um maior retalhista de Portugal. Nós tivemos uma atuação com uma equipa de automação dentro dessa organização. Eles tinham um sistema específico, e esse sistema específico demorava 2 meses para ser testado e homologado. Ou seja, as melhorias eram introduzidas no sistema agora em setembro, e em novembro
se terminava o teste e a homologação. Pronto. A partir da entrada de uma equipa de automação, esse tempo foi drasticamente reduzido. E quando falo drasticamente reduzido, é drasticamente. Nós passamos de ter um tempo de teste, de ciclo de teste e de homologação de 2 meses, que passou para 1 dia. Então, esse teste, que demorava 2 meses, passou a demorar 1 dia. Isso é diretamente o impacto no time to market. Então, essas melhorias que antes demoravam 2 meses para entrar em produção, poderiam ser colocadas em produção muito mais rápido, incomparavelmente mais rápido. E aqui chegamos ao cálculo final, né, a bottom line. Então, a partir de business cases, de uma metodologia que nós temos para fazer business case desses vetores, dessa colocação de parâmetros para avaliar qual é o impacto econômico da alocação de uma equipa de chapter de qualidade, nós conseguimos aqui fazer um resumo a respeito dos números que nós estávamos falando durante toda a apresentação. Então, a redução da equipe de testes manuais de 245.669 euros, a antecipação da detecção dos defeitos no Software Development Lifecycle de 103.857 euros, a economia por redução de defeitos em produção avultados em 1.396.000 e a redução significativa do time to marketing sendo de 1.165.000. O total de ganhos de dinheiro que se evita gastar com a colocação de um chapter de qualidade está na ordem de 2.900.000 euros, contra um investimento no chapter de qualidade estimado, com 5 pessoas, em 288.000 euros. Nós estamos falando diretamente de uma relação de 10,1 para 1. Ou seja, cada euro investido no chapter de qualidade retorna 10 euros de economias e de ganhos efetivos colocados dentro do seu negócio. Aqui eu comecei a apresentação com uma pergunta provocativa, questionando se você tem ideia de quanto você gasta em qualidade e quanto você perde pela falta de qualidade. Agora eu termino esse slide aqui, que é um dos últimos, né, fazendo uma nova pergunta provocativa. Você prefere gastar 2.900.000 euros em perda de qualidade ou você prefere investir 288.000 euros em um capítulo de qualidade? E isso nós estamos falando apenas dos ganhos efetivos e mensuráveis, a partir de 4 vetores que nós conseguimos identificar dentro dessa simulação. Existem mais vetores, muitos dos nossos clientes, depois de uma experiência e de rodar durante algum tempo o capítulo de qualidade, nos trazem informações de que as nossas análises são conservadoras e que o retorno acaba por ser ainda maior, mas, por fim, ainda existem outros impactos que não são mensuráveis, quais sejam os impactos na imagem da empresa e na experiência do cliente. Dito isso, acho que fica comprovado que a qualidade de software, muito distante de ser um artigo de luxo, muito distante de ser alguma coisa que pode ser prescindida pelas organizações, é algo que é necessário e que envolve e oferece um retorno direto no resultado financeiro das organizações. Trata-se de um investimento e não trata-se de um gasto, ou seja, é um dinheiro que acaba retornando e retornando fácil e diretamente para as organizações. Estamos falando de um contexto de economia digital, estamos falando de um contexto em que os sistemas cada vez mais têm importância dentro dos processos de negócio das organizações e, por conta disso, convido a todos a conhecer um pouco melhor e nos chamar, ficamos à disposição aqui, os benefícios que a inserção de um capítulo de qualidade dentro da sua organização, um capítulo de qualidade que pode ser naturalmente menor, maior, dependendo do contexto da vossa empresa, mas que
com certeza é um investimento que vai trazer um retorno direto. Alguns benefícios, e esse vai ser exatamente o slide final, né? Nós temos possibilidade, por exemplo, de fazer um controle, um painel de controle com monitoramento e indicadores de qualidade, e isso permite que, em real time, os gestores acompanhem como está sendo investido cada euro em qualidade, como é que a qualidade está sendo trabalhada, qual é o número de defeitos, como é que eles estão sendo corrigidos, quanto tempo demora para ser trabalhado cada um dos defeitos. Existe uma transparência dentro de um chapter de qualidade, um acesso simples e ilimitado ao andamento das atividades da equipe. O turnover se torna menor dentro das organizações, ou seja, o churn de people acaba sendo muito menor, porque o desenvolvedor gosta de criar coisas novas, não gosta de ficar trabalhando para resolver problema. Acho que ninguém gosta de ficar trabalhando para resolver problema, e o chapter de qualidade oferece essa possibilidade. A sustentabilidade, capacidade e conhecimentos técnicos desenvolvidos dentro da equipe, porque a equipe vai passando por um processo de melhoria contínua, a tomada de decisão mais assertiva por parte dos gestores, a previsibilidade baseada nos dados históricos dos projetos e, naturalmente, onde nós todos queremos chegar a um orçamento com uma redução de desperdícios em razão da estruturação de processos de automação. Queria agradecer, deixo aqui na tela os nossos contatos, a forma que você tem de falar comigo. E, por fim, queria, então, deixar aberto aqui, se existir algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento, alguma coisa que a gente possa esclarecer com mais acurácia, com mais detalhes. Não sei se há perguntas. Vamos ver aqui o chat, Tiago. Aqui o Douglas partilhou um link, acho que tem a ver com o que o Tiago estava a falar sobre a Apple. Sim, exatamente. A Apple ela é um player que qualidade é um dos seus principais pilares de negócio. Ou seja, tudo que a Apple faz, ela se preocupa demasiado no sentido bom, não demasiado no sentido de exagero, né? Ela se preocupa bastante com a questão da percepção de qualidade do usuário. Então, o investimento é maior, mas quem compra um produto da Apple, quem adere a um produto da Apple, acaba tendo essa percepção de qualidade, consegue naturalmente ter esse retorno. Todo mundo que tem um iPhone aí pode testemunhar a respeito disso. Só que isso não é algo no final da linha de produção, isso é desde a concepção do produto, passando por todas as etapas de desenvolvimento, e essa preocupação é realmente genuína e que gera muito valor para o negócio da Apple. Se alguém tem uma questão específica para fazer aqui ao Tiago, o chat está aberto a todos que queiram. Eu sei que a Maria João perguntou se vai receber a apresentação no final. O Tiago ainda tem que avaliar, não é? Isso, nós vamos, certamente nós podemos mandar uma versão dessa apresentação com algumas informações aqui, né? E podemos partilhar, não toda a apresentação, mas uma parte dela, sim. Boa. Pronto, depois quando o Tiago partilhar isso comigo, eu farei chegar a todos que autorizaram receber comunicação por parte da CCIP. Caso não se lembrem se autorizaram ou se não autorizaram, podem sempre mandar um e-mail para marketing@ccip.pt, que eu farei chegar à apresentação ou colocarei-vos em contacto com o Tiago. Bom, não havendo perguntas da minha parte, queria agradecer, Inês, a oportunidade, toda a organização da CCIP. É um gosto podermos falar aqui, é algo que a gente sempre faz questão de dizer, somos uma empresa portuguesa, feita para gerar valor aqui em Portugal, e temos muito orgulho disso. E nos associarmos à CCIP, para nós, faz todo sentido. É uma organização que tem trazido muitos frutos para todos nós, dentro da nossa empresa e para Portugal como um todo, dentro de um contexto empresarial. Faz todo sentido estarmos associados com essa grande Câmara de Comércio e Indústria de Portugal.
Muito obrigada, Tiago. Bem, sendo assim, vamos encerrar por hoje o nosso webinar. Muito obrigado ao Tiago por estar cá hoje, por passar estes ensinamentos e por enriquecer sempre o nosso tecido empresarial. E obrigado também a todos os participantes por se terem juntado a nós hoje. Nós vamos enviar a gravação e a apresentação, caso o Tiago consiga, a todos que autorizaram a receber a comunicação. Já sabem, caso precisem de alguma coisa ou entrar em contacto com o Tiago e não consigam de outra forma, podem sempre contactar marketing@ccip.pt, que faremos essa ponte. E por último, convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP, tanto no nosso website como redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Muito obrigada a todos e bom dia.